Você sabia que o novo filme de Lilo e Stitch teve um incêndio no set, polêmicas com os atores e quase não chegou nos cinemas? Nesse vídeo você vai descobrir 15 curiosidades incríveis e bem polêmicas sobre os bastidores do filme. E eu quero saber a sua opinião, principalmente do primeiro colocado nessa lista. E para não perder mais curiosidades como essas, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara a pipoca. Um rápido aviso, esse vídeo contém spoilers do filme. O live action de Lilo e Stitch era para ser só mais um lançamento direto no Disney Plus. Só que a Disney se deu conta de uma coisa: Stitch nunca deixou de ser um fenômeno em vendas. Pelúcias, mochilas, cadernos, tudo que leva o rostinho azul do alienígena mais carismático da animação simplesmente desaparece das prateleiras. Ele vende e vende muito. E foi aí que, embalados pelo sucesso inesperado da sequência de Moana, os executivos mudaram de ideia. Decidiram apostar alto, cancelaram o lançamento exclusivo no streaming e anunciaram o filme para os cinemas. Logo no início da campanha de divulgação, o teaser deixou claro que esse filme não seria apenas mais um remake. O Stitch surge na cena destruindo o icônico castelo da Disney, construído de areia, numa clara homenagem à clássica animação original, em que ele derruba a maquete com a mesma alegria destrutiva. Foi uma jogada criativa que com certeza cativou o público de cara. Na versão animada, o traje vermelho do Stitch era quase que uma armadura, robusto, cheio de bolsos e até com espaço para esconder os blasters. Já no live action, o visual ganha uma nova interpretação. O Stitch aparece usando algo que lembra um pijama galáctico, simples, mas funcional dentro da proposta mais realista do filme. E mesmo com tantas mudanças, um detalhe essencial foi preservado: o número 626 estampado no peito, que é um lembrete de que, antes de encontrar o amor de uma família, ele foi apenas mais um experimento. E se você acompanhou a série, com certeza você lembra desse homem que tentava tomar o seu sorvete em paz, mas algo sempre atrapalhava. O sorvete caía, derretia ou voava. Isso porque ele sempre era pego no meio de alguma confusão causada pelo Stitch. Agora, no live action, ele retorna em uma nova tentativa de tomar o seu sorvete e continua não conseguindo. É uma daquelas homenagens sutis escondidas entre as cenas, que só quem cresceu com Lilo e Stitch vai perceber. Em 2020, Dean DeBlois, um dos criadores de Lilo e Stitch original, criticou abertamente os remakes da Disney, dizendo que eles eram um sinal de preguiça criativa. Mas pouco depois, o próprio DeBlois aceitou dirigir o live action de Como Treinar o Seu Dragão, em que ele é o próprio criador. Ele veio logo a público se justificar e admitiu de cara que estava sendo hipócrita. E a justificativa de ter voltado atrás com a crítica dele é que, já que iriam fazer esse remake do filme, ele preferia estar 100% envolvido para evitar absurdos e deturpações na sua querida criação. Ou seja, ele aceitou para proteger a sua obra. Você acha que ele fez certo? Você faria o mesmo? Me conta aqui nos comentários. Resgatando a genialidade da campanha promocional de 2002, o marketing do novo Lilo e Stitch apostou em algo que os fãs adoram: o Stitch sendo, bem, o Stitch. Dessa vez ele invadiu os pôsteres de outros live actions do estúdio, como quem diz: "Ei, eu faço parte desse universo agora". Ele aparece experimentando o sapatinho da Cinderela, mordendo a lâmpada do Aladdin, sendo erguido pelo Rafiki, segurando a rosa encantada de A Bela e a Fera e até dando uma mordida suspeita na maçã da Branca de Neve. Foi uma brincadeira divertida que com certeza fez muito sucesso com o público. No filme original, Cobra Bubbles era o assistente social, mas mais que isso, ele era uma figura que causava tensão, quase que um dos vilões do filme. Mas no live action, o personagem passou por uma transformação significativa, desde a personalidade até a aparência. Agora, interpretado por Courtney B. Vance, Cobra surge com um bigode, sobrancelhas marcadas e uma postura menos ameaçadora. E as mudanças não param
por aí. O cargo de assistente social foi transferido para uma nova personagem, o que altera diretamente a dinâmica que conhecíamos entre ele, Lilo e Nani. Dar vida ao Stitch em um universo mais realista foi uma missão delicada. Afinal, como transformar uma criatura tão cartunesca em algo digital sem cair no temido Vale da Estranheza? Foi um desafio que já deu muita dor de cabeça. Você lembra do primeiro design do Sonic? Ficou tão ruim que eles tiveram que refazer tudo. Mas dessa vez, parece que a Disney aprendeu com os erros e acertou em cheio no Stitch. A nova versão dele ficou menor que a Lilo, com o focinho preto, pelagem texturizada e olhos vivos, respeitando proporções mais próximas do mundo real. E mesmo com tantas mudanças visuais, ele ainda consegue transmitir carisma e emoção. E essa foi a parte mais elogiada pela crítica. A alma da história de Lilo e Stitch sempre pulsou ao som do nosso rei, Elvis Presley. E o live action fez questão de preservar essa essência. Os clássicos do Elvis continuam presentes, mas dessa vez com uma nova versão produzida pelo Bruno Mars e interpretada por seus próprios sobrinhos, um gesto que mistura talento e afeto familiar. Na animação original, Jumbo e Plickling arrancavam risadas com seus disfarces humanos improvisados. Era parte do charme cômico da dupla, mas no live action a abordagem mudou. Agora eles contam com dispositivos tecnológicos que alteram a sua aparência, oferecendo uma solução mais coerente com o tom realista do novo filme. A mudança ajuda a economizar nos efeitos e mantém a essência dos personagens, só que com um visual mais prático e atual. Mesmo não estando na direção do novo filme, Chris Sanders, o criador do Stitch e a voz original do personagem, retornou para dar vida mais uma vez ao Stitch. E um detalhe curioso que dá um toque especial: o primeiro trailer foi lançado no dia do aniversário do Chris Sanders. A teoria é que foi uma homenagem da equipe celebrando o homem que deu voz e alma para o nosso querido Stitch. 3 nomes que marcaram a história original de Lilo e Stitch estão de volta, não para repetir os mesmos papéis, mas para deixar novas marcas nessa releitura. Jason Scott Lee, que emprestou sua voz ao carismático David na animação, agora surge como o gerente do tradicional luau. Amy Hill, que deu vida à simpática senhora Hazagwa, agora retorna como a avó de David. E a tia Carrir, a Nani original, agora assume o papel da nova assistente social. Na animação original e também na série, Plickly se destacava pelo seu estilo único e ousado, sempre usando vestidos, perucas e maquiagem. Era parte da graça, mas também parte da identidade do personagem. No live action, esse traço marcante foi bastante suavizado. Eles tiraram essa maneira de se transvestir do Plickly alienígena, mas fizeram a sua versão humana usar roupas mais extravagantes. É claro que essa decisão gerou polêmica, chegando até a acusarem a Disney de preconceito, e isso fez com que o diretor viesse a público mostrando que não foi intencional. Ele compartilhou artes em que ele tentava trazer esse visual original e com um tom frustrado ele disse: "Eu tentei, mas será que realmente mudou tanto assim a história?" Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre essa mudança. O filme foi gravado no Havaí, o local onde a história é contada. A produção estava marcada para começar dia 13 de março de 2023, mas logo sofreu adiamentos sucessivos, primeiro para o dia 17 de abril e depois para o dia 16. E como se o destino tivesse testando a equipe, um dia antes do início oficial, um incêndio de grandes proporções atingiu um dos trailers, justamente o que abrigava os figurinos das 3 primeiras semanas de gravação. O prejuízo foi de aproximadamente $200 mil, cerca de R$1 milhão. E claro, mais um atraso entrou em cena. Mas a pior parte é que, segundo o relatório da polícia, o incêndio foi classificado como criminoso de 1º grau. Uma investigação foi aberta e com ela veio à tona uma realidade desconfortável. O Havaí possui um histórico de ataques à indústria cinematográfica, motivados por acusações de apropriação cultural e danos ambientais. Mesmo assim, as câmeras finalmente
começaram a rodar em 1º de maio de 2023, mas a calmaria durou pouco. A greve dos atores que sacudiu Hollywood em 2023 obrigou a produção a ser pausada novamente e só em fevereiro de 2004 o set voltou a ganhar vida. A escolha do elenco também teve muita polêmica, mas vamos começar pela escolha mais fácil, a Maya Kealoha, escolhida para viver a Lilo. Ela encantou a todos desde o primeiro instante. Natural do Havaí, ela tinha só 5 anos quando foi selecionada, mas já demonstrava um carisma raro. Segundo o diretor, foi ela quem puxou os pais para dentro da sala de testes, e não o contrário, como geralmente acontece, e ela rapidamente conquistou os fãs. Mas a recepção não foi tão calorosa para o resto do elenco. Quando a Sydney Agudong foi anunciada como Nani, a reação por parte dos fãs foi negativa. Muitos apontaram que ela não se parecia fisicamente com a personagem original. Era mais magra e tinha um tom de pele mais claro, cerca de 2 tons abaixo da versão animada. Rapidamente surgiram acusações de que a Disney estaria embranquecendo a personagem. Sydney, que também é natural do Havaí, nascida e criada em Kauai, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais simplesmente por aceitar o papel. E como se isso não bastasse, a polêmica mais intensa veio com a escolha inicial para interpretar o David. O papel tinha sido dado ao Kalao Machado, mas poucas horas após o anúncio, descobriram que o ator havia usado uma palavra racista que começa com a letra N como título de uma playlist pública no Spotify. E apesar de apagar o conteúdo e pedir desculpas, os prints já circulavam pela internet e a pressão foi imediata. A Disney então agiu rapidamente, refez o casting e substituiu o ator por Kaipo Dudoit, sem fazer maiores comentários públicos sobre o ocorrido. E aí, depois de tanta confusão, homenagem e emoção, esse live action conquistou o seu coração como o original? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você ama curiosidades como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o cinema nunca acaba. Até o próximo vídeo.